Olá, iniciamos mais um Talking DI e hoje recebemos aqui no nosso estúdio, então, a Camila Tressoldi, ela que trabalha com osteopatia pediátrica, né, fisioterapeuta, osteopata. É um assunto que muitas pessoas, como eu, não tenho muito conhecimento, né, Camila, mas é um tema muito importante e acredito que cada vez mais procurado pelas mães, já que é muito comum essa questão aí dos bebês com cólica, né, então, como diagnosticar, como entender o bebê, então, tu trabalha mais nessa parte também, né? Olá, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui e falar um pouquinho da osteopatia pediátrica que tanto ajuda as famílias e tanto tem colaborado, né, nessa parte do desenvolvimento na primeira infância, com os bebês até recém-nascidos. E sim, a osteopatia é uma técnica de terapia manual que através do toque a gente vai fazer a avaliação e o atendimento, né? Mas, Camila, liberar tensões, mas que tensões num bebê tão pequenininho, né? Que tensões que existem? É que a gente tem a ideia de que o bebê, ele tá numa bolha lá, solto, né? Aquela ideia do astronauta, o bebê mergulhado. Não, o bebê, ele passa 9 meses numa região, às vezes com limitação de movimento, a mãe às vezes trabalha muito tempo sentada e isso pode impactar sim em tensões no corpinho do bebê, que vão repercutir sobre as estruturas, sejam elas viscerais, a relação das vísceras com as estruturas costelas, com nervos importantes, que vão trabalhar o funcionamento da víscera. Então, através do toque, a osteopatia vai fazer a avaliação, por quê? A gente não vai estar focado no sintoma, um refluxo. A gente vai estar focado em o que está acontecendo com aquele bebê, que história ele traz da gestação, que história ele vai estar nos contando do nascimento, porque os partos e os nascimentos, sejam eles por partos normais ou partos cesarianos, eles também podem impactar nas tensõezinhas do corpinho do bebê. Então, através de uma avaliação individualizada, a osteopatia trabalha, assim, várias questões, dentre elas questões gastrointestinais, né, o refluxo, disquesia, cólica, e até mesmo questões de preferência, alterações de mobilidade no corpinho do bebê que vão impactar, enfim, nos movimentos dele. Olha só, tu já traz uma informação que eu não tinha ideia, que antes mesmo do bebê nascer, então ele já carrega esses desconfortos, né, físicos. Então, às vezes não é uma posição ou uma má, às vezes já é uma coisa, então, antes dele nascer mesmo. Exato. Então, assim, essas tensõezinhas, elas não são um problema, é normal, né? O bebê, nem todo bebê vai ter um problema, né? Mas, enfim, eles podem impactar sim, porque o bebê também intraútero, ele não precisava de comer, ele não precisava de fazer cocô, ele estava num ambiente escuro, então ele não tinha que regular sono. Aí quando ele nasce, ele tem todas essas demandas, né? Ele precisa comer, ele precisa fazer cocô, ele precisa regular o ciclo circadiano dele dia à noite, dormir, né? Então a osteopatia, ela vai trabalhar essas tensõezinhas e vai auxiliar sim. Então, assim, nem todo bebê vai trazer uma história difícil, mas acontece muito, sim, essas tensões no corpinho do bebê. E a gente trabalha com esse toque. Felizmente tem profissionais como a Camila para tirar o pânico e o medo de mães, principalmente a primeira viagem, né? Porque o bebê tá chorando, a gente, até tu entender, tá com fome, tá com desconforto, né? E tem estudos aí que mostram que até 40% dos bebês apresentam algum tipo de desconforto, né? Nos primeiros meses. Sim. Então, acaba impactando diretamente a rotina da família, desenvolvimento da criança. Então, quando a gente consegue detectar, diagnosticar, então tu pega, assim, bebês de dias, até quanto tempo, mais ou menos, assim, Camila? Não tem uma idade pré-determinada. Tu comentou até antes da dificuldade de mamar, porque óbvio, né? O bebê, ele vai chorar pra quê? Se comunicar, é a maneira que o bebê tem de se comunicar. Sim. Ele vai chorar porque ele tá com fome, ele vai chorar porque ele quer fazer cocô, porque tem um desconforto no corpo, até mesmo uma coceira, ele chora porque é a maneira dele de reclamar. E às vezes as preferências posicionais, elas vão impactar, já começa na mamada, então já não faz uma pega boa, às vezes tem uma dificuldade de movimentar o pescoço, uma preferência posicional, então uma mama vai ficar mais difícil, né? E aí vem todo o choro, vem toda a reclamação, às vezes a fome, às vezes mamãe engoliu muito ar, né? Porque estalou muito na mamada, isso acontece. E aí vai ter o refluxo, vai ter aquele acúmulo de gases, né? Então vai fazer aquele padrão de muitos gases, então por isso que a avaliação do bebê, ela é uma avaliação global. A gente não vai olhar o bebê só como um estômago ou só como uma cervical. Às vezes tu olha o bebê, ele vai estar todo torcidinho e inclinado para um lado. Isso nos conta uma história de que o bebê tem uma preferência, que tem uma tensão acontecendo numa região específica do corpo dele. E isso pode estar impactando em tudo.
amamentação, refluxo, intestino que não está conseguindo fazer um trabalho direito, uma tensãozinha maior num ângulo do intestino que dificulta a passagem do cocô. Aí o bebê faz força, 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 não consegue evacuar ou não consegue relaxar a musculatura para fazer o cocô. Então tem essa incoordenação, né? Normal a incoordenação, mas a osteopatia ela ajuda trabalhando as tensões do corpinho do bebê. E sobre nervos importantes, esses nervos eles saem principalmente da base do crânio do bebê, de todos nós, no caso, né? Mas eles vão dar função. Então, válvula do estômago, quem controla é um nervo bem importante da base do crânio. Então, às vezes, tem que nascer, tem que pegar algum lugar, o pediatra, o obstetra, enfim, o obstetra na hora do nascimento, ele precisa pegar em algum lugar para tirar o bebê. Às vezes um parto com muita contração, um parto muito rápido, um parto também muito longo, eles vão impactar nisso. Então, assim, motilidade intestinal, a gente não consegue dizer para o intestino, olha, agora é hora de andar. É esse nervo que, através dessa informação, o eixo cérebro, o intestino, ele faz. Ele manda uma informação, olha, tem conteúdo aqui, vamos andar, né? Então, toda essa questão do corpinho do bebê, ela é importante de ser trabalhada. Entendi, perfeito. E essa osteopatia, né, ela é uma área mais específica da fisioterapia? Me corrija, né, me explique, por favor. E a quiropraxia, ela é semelhante ou são finalidades diferentes? Na verdade, ambas são técnicas de terapia manual, né? A osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia. Então, a gente tem uma formação longa, não é um curso de final de semana. A gente tem que ter muito conhecimento de anatomia e de fisiologia para poder estar atuando, né? Para entregar um melhor pro atendimento, porque o bebê ele não é um mini adulto, né? O bebê tem suas particularidades e seus detalhes. E a osteopatia, ela vai avaliar tudo. Ela vai avaliar a parte craniana, vai avaliar a parte neural, a parte fluídica, líquidos que circulam no corpo. Ela vai avaliar a parte estrutural, movimento do corpo do bebê. A quiropraxia, ela é mais estrutural. Ela vai avaliar mais a estrutura, né? Não tem essa parte de avaliar a questão visceral junto. Então, a osteopatia, ela vai muito mais nessa pegada global, uma avaliação. E a conexão, né? Ó, o bebê tá com sintoma. O que que acontece? Ele regurgita. Tá, vamos ver, o estômago tá ok? Beleza, será que não tá acontecendo alguma coisa na cervical ou na base do crânio dele, que tem essa relação neural, facial, do sistema digestivo, que começa todo aqui? Então, são essas questões que tem essa diferenciação com a quiropraxia. Entendi, perfeito. E numa sessão assim, né, é totalmente manual? Vocês fazem algum exame assim, ou é no toque mesmo que você vai descobrindo? Mesmo, a gente vai buscar, aqui tem um bonequinho pra gente exemplificar um pouquinho, mas a gente vai buscar tensões na pelve, nas pernas, nos movimentos de braço, no toque a gente vai procurar encontrar tensões nesse sistema visceral, tá? Na cervical, o que é bem comum nos bebês, né? A gente encontrar o bebê que tem uma preferência, isso leva a simetrias, podemos falar disso, que é uma questão bem recorrente e bem importante e impacta muito no desenvolvimento. Mas a gente vai testar a mobilidade do pescoço da criança, tá? Vai testar as estruturas de base de crânio, que a mobilidade, o osso, a cabecinha do bebê, ela é muito móvel, né? Porque ela precisa estar soltinha, ser móvel para o momento do nascimento. Então, às vezes, uma pressão muito grande em alguma região pode impactar sobre nervos, né? Então, a gente vai buscar avaliar todos os movimentos do corpo do bebê, desde a parte estrutural até mesmo a parte visceral, craniana, mandíbula, TM, língua. Língua a gente trabalha muito junto com a fono, né? Porque essa questão da amamentação, ela é uma questão bem importante que tem vários profissionais que trabalham, né? Sim, perfeito. E tem tido, assim, uma procura maior, tu acha, assim, nos últimos tempos, talvez até pela divulgação das pessoas terem conhecimento desse profissional, né? Porque às vezes usavam muitas, assim, receitas caseiras, tá com cólica, faz tal coisa, né, em casa. Mas hoje, com esses atendimentos mais especializados, acredito que tenha uma informação maior, uma procura maior, né? É bom porque as famílias, elas estão recebendo muita informação, a internet ajudou muito, né, essa parte. A queixa maior, a busca maior hoje, a campeã são as assimetrias, né? Assimetria por preferência posicional é mais comum, né? Um torcicolo posicional. Então, a criança vai fazer o quê? Vai inclinar a cabecinha para um lado e vai rodar para o outro. Por mais que a família tente fazer o estímulo para o outro lado, a criança ela não quer. Ah, ele tá lá, deitou, foi para essa região, para o lado esquerdo. E a família tenta colocar a criança para o lado direito e lá a pouco ela já volta. Isso vai fazer com que o quê? Que tenha um amassamento
amassamento no crânio do bebê, né? Esse amassamento vai causar um dano neurológico? Não, tá? Mas o que acontece? Como as estruturas, elas são todas muito moles, muito maleáveis, qualquer pressão mantida numa mesma região vai fazer com que a cabeça amasse mais de um lado. Por quê? O cérebro, ele tá expandindo, ainda bem que ele vai continuar expandindo, Sim. só que ele vai para a região que ele tem capacidade de ir, onde ele tem liberdade de ir. Então, ficou muito tempo só virado pro lado esquerdo. Começa a fazer o quê? Começa a amassar a região de trás. Aí, quando tu olha do topo da cabeça, tu vai perceber que o quê? Essa região de trás aqui, ela vai estar mais achatadinha. Às vezes, a orelha do lado que a criança tem a preferência vai estar mais para frente. A testa vai estar mais proeminente, tá? E aí tu percebe do outro lado o quê? Esse lado tem liberdade de movimento. Então, aqui vai expandir. E aí tu olha às vezes para a cabeça da criança e ela tem uma simetria, ela tem a cabeça já com deformidade. E as assimetrias, elas podem sim, quando não tratadas, impactar na questão estrutural da criança. Escoliose, alteração de ATM, alteração de oclusão. Às vezes tu olha o olho da criança, tem uma diferença, um olho maior, um olho menor, uma região mais proeminente da face. Então, assim, é importante, muito importante que se cuide dessas assimetrias. Prontamente se perceba que a criança tem uma preferência de um lado, de ficar só mais para um lado, que se estimule o outro lado, tá? Que sejam nas sonecas supervisionadas, né? Você pode, nas sonecas que você está visualizando, deitar a criança do lado contrário da preferência dela, para dar liberdade para a região que está sofrendo muita pressão crescer. A gente tem a orientação de dormir o bebê de barriga para cima por causa do risco de sufocamento, e isso é extremamente importante, que as famílias continuem a esse cuidado, porém, assim, prontamente percebeu uma preferência, estimula o lado contrário, reposiciona. Na soneca supervisionada sempre, mesmo que a criança não tenha uma preferência, você pode variar. Você vai estar dando estímulo vestibular, estímulo de posicionamento da cabeça diferente, até porque a criança dormir muito de barriga para cima, amassa a cabeça atrás. Então, por nomes, né? Esse amassamento mais posterior, a gente chama de braquicefalia. E o outro, quando vai ficar mais na lateral, é a plagiocefalia, que é a mais comum, tá? Geralmente na plagiocefalia, quando não corrigida, a gente acaba tendo que ir para o uso de órtese, então se tenta um tratamento conservador até os 6 meses, porque é o tempo que se tem mais liberdade de movimento das estruturas, das plaquinhas, né? Isso tudo são placas que estão abertas no nascimento e conforme vai desenvolvendo, elas vão se fundindo. Então, até os 6 meses, a gente consegue trabalhar um remodelamento, consegue trabalhar... O reposicionamento é importante, né? De qualquer maneira, é importante que a criança tenha liberdade de buscar os dois lados, né? Mas, se não se corrige até os 6 meses e se tem uma simetria pela medida que a gente faz de moderada a severa, aí às vezes a gente tem indicação do uso da órtese. Então hoje eu tento trabalhar o máximo possível, assim, as pediatras também encaminham muito. Por quê? Porque a gente quer evitar o uso da órtese, né? Porque tem um custo, tem uma necessidade de um uso, tu tem que estar pondo um dispositivo na cabeça da criança, né? Mas, assim, basicamente a campeã eu acho que é a assimetria, assim, a preferência posicional, né? E as outras condições é o refluxo, né? Às vezes a gente, o bebê não regurgita, não volta o leite. Mas é aquele bebê que se irrita na mamada, que se joga muito para trás, que fica mastigando às vezes. Bastante soluço também pode ser indicativo de um refluxo. E aí a disquesia, né? A criança faz força, não consegue soltar os gases, não consegue fazer o cocô. E eu acho que essas questões, elas são as mais recorrentes. E a sucção, né? A questão da amamentação. Ali no RN, a gente chega a atender crianças de 3 dias, 5 dias, até. Quanta informação, porque a gente acha às vezes que é só o sintoma, né, a cólica, o desconforto, mas tem toda a questão física, né, a moleirinha ali, que a gente costuma dizer, né, da posição, de conseguir virar, né, a cabecinha. Então, quantos cuidados, né, a gente consegue ter com cuidado supervisionado, né, com essa orientação de uma profissional. Então, realmente são muitos impactos, né, para quem... E assim, tu consegue citar alguns, assim, dos últimos que tu atendeu, as últimas crianças que tu atendeu, assim, que teve uma diferença, assim, de comportamento ou até mesmo estrutural, né, desde o atendimento osteopata?
Tem as questões das assimetrias, mas daí sem visual fica difícil. Mas teve um caso bem específico semana passada. A criança acho que está perto de uns 2 meses. E a mãe teve um parto muito rápido, né? Foram contrações muito fortes e um expulsivo muito rápido. A criança chegou, a princípio, com uma queixa de dificuldade de fazer cocô, mas era uma criança que não relaxava para dormir, não se acomodava, estava com bastante tensão nessa região de ombrinhos, na região da cervical dele. Então, assim, já na primeira sessão, a mãe já me mandou mensagem: Camila, já dormiu, não quer acordar. Tipo, era 7h20, o bebê já tinha relaxado bastante. E, inclusive, hoje pela manhã eu falei: como é que tá? Não, Camila, melhorou muito do intestino e já tá dormindo a noite inteira. Olha só. Porque era um bebê que se irritava bastante. E vale lembrar que a avaliação de cada bebê ela é individualizada. Sim. E outra condição, né? Cada bebê responde diferente. Então, tem os bebês que respondem muito rápido, que nem esse, e tem os bebês que já têm um padrão um pouquinho mais demorado, porque tem muitas coisas envolvidas nessa questão do nascimento do bebê, né? Toda a questão da adaptação da família, do próprio bebê, né? Então, são várias condições que impactam. Mas o importante é que não se crie nenhum pânico, né? Todo bebê vai passar por essas fases, por essas questões de dificuldade do cocô, do refluxo. Às vezes não é uma condição que incapacite, impacte muito no dia a dia. Mas quando impacta, quando tem aquele choro persistente, a família já tentou de tudo e nada resolve, a osteopatia, com uma técnica global de avaliar integralmente, né, ela pode sim ajudar muito nesses casos desses bebês. Perfeito, por isso é sempre importante ter o acompanhamento de uma profissional. São muitos detalhes, mas eu particularmente já entendi muito, assim, né, o quanto o cuidado, o movimento, uma posição pode influenciar, né, no bem-estar de um bebê. E Camila, pra gente, encerrando a nossa conversa, né, ressaltando que ela atende em Chapecó e em Coronel Freitas. Coronel Freitas. Eu até tinha perguntado se ela atendia online, mas não por quê. Porque é um atendimento manual específico. E como ela disse, cada bebê é um bebê, cada caso é um caso. Mas, assim, uma dica que a gente pode dar, né, pra mãe de primeira viagem, ou até mesmo quem já é mãe, porque cada bebê é um bebê, né? Então, às vezes, o primeiro filho não teve um sintoma, o segundo vai ter, né? Um cuidado, assim, inicial, que ela pode perceber que pode buscar ajuda, né? Uma profissional. E geralmente tudo vem meio atrelado, que nem eu te falei, às vezes até mesmo uma tensão do estômago vai fazer com que o bebê faça isso aqui, né? Pode até ser uma questão de refluxo. Então, assim, perceber tensões e preferências do bebê. Às vezes tu percebe que é um bebê que ele fica em C mesmo. Eu tento mudar a posição dele, mesmo assim ele vai para aquela região. Então, às vezes a gente vai buscar uma preferência posicional, alguma coisa cervical, e não é. É uma questão digestiva. Então, perceber o bebê como um todo, olhar ele globalmente, oxe, mas eu coloco ele está sempre na mesma posição, ele se entorta todo. Então, essas são questões que podem chamar atenção, né? Em preferências. E outra questão, assim, né? Um choro que não acalma com nada, né? Aquele bebê que chora desesperado, né? E às vezes se normaliza muitas coisas e tem a normalização, mas não tanto, né? Então, já tentei de tudo, já troquei fralda, já dei de mamar, e é aquele bebê que continua irritado, tu olha pra a expressão do bebê às vezes é muito, tu olha assim, ele tem, eu brinco, né? Eu tipo, deixa o botox pra mais tarde, né? E é aquele bebê com aquela expressão desconfortável, que é aquele bebê que não relaxa, que não descansa. Conversa com o pediatra, procure orientação, converse com um profissional qualificado, né, para estar orientando e auxiliando e avaliando se tem a necessidade de estar tratando esse bebê. Perfeito, importante, informação nunca é demais, então é sempre importante, né? Se tá desconfortável, se tá recorrente essa reclamação mesmo que franzina do bebê, ficar atento, né? Camila, então, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Quero pedir para te deixar, então, tuas redes sociais, o teu contato, para quem quiser buscar mais informações, né? Como que pode te achar, então? Sim, no Instagram tem o WhatsApp, né? Tem o link para o WhatsApp, é o @Camila Tressol de osteopata. Pode chamar lá, que a gente vai estar conversando. Chama no WhatsApp, pode chamar no direct do Instagram, que aí a gente pode estar também conversando. Camila, tô em dúvida, tá acontecendo isso, tu acha que a osteopatia pode ajudar? Então, sim, pode estar chamando e a gente conversa no @Camila Tressol de osteopata. Perfeito, então o tema de hoje foi osteopatia pediátrica, né, um assunto bem específico, mas que tenho certeza aí toda mãe já passou por alguma situação parecida como a que a Camila Tressoldi nos explicou aqui. Então, obrigada mais uma vez, Camila, pela tua participação aí, obrigada a você que nos acompanhou em mais um Talking Daí.